primeiro lugar, parabéns, André, pelo filme. Márcia, também parabéns. É uma tremenda produção. Todos nós aqui ficamos muito encantados, sensibilizados pelo filme, né? Quero agradecer, André, que desde o primeiro momento que a gente falou desse projeto, é uma experiência fazer esse encontro online. Hoje em dia a tecnologia nos permite isso, né? Então a gente precisa explorá-la da melhor forma possível. Então, para nós aqui, Londrina é uma cidade que também tem um certo ritmo de produção audiovisual, né? Tem a sua marca, um processo já relativamente antigo, e poder ter esses momentos de intercâmbio e também da oportunidade do público dialogar com quem fez o filme, isso a gente dá bastante valor, né? Então, feito isso, queria agradecer aí a sensibilidade, esse tempo de vocês para conversar com a gente sobre o filme, e queria passar a palavra primeiramente para o André, para se apresentar, né, André? Falar um pouco aí da sua história com o cinema, depois também para a Márcia, para a gente começar. A gente tem um público aqui bastante interessante, interessado, né? Para a gente conversar mais sobre esse filme, esse domingo à noite, né? Nesta quinta noite. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo. É um pouquinho estranho porque eu não consigo ver vocês, mas espero que vocês estejam me vendo bem. E tem uma coisa legal que você falou de tecnologia, que quando a gente começou a fazer o filme e pensar no filme, e eu tava morando. Agora eu vejo um pouco das pessoas. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Agora tem uma reação aqui. A gente começou durante a pandemia. E aí era uma época que ninguém saía de casa. Então a gente bolou toda a pré-produção do filme nesse molde aqui de Zoom, de Meet, né, cada um num lugar, falando sobre como poderia ser, como poderia nascer no domingo à noite. E agora me apresentando, então eu sou o André, eu sou o diretor do filme. Eu já tenho outras produções cinematográficas, um outro longa ficção que chama No Outro Encontro Você. Eu tenho um documentário longa-metragem chamado Brasileirice, que fala sobre o impacto cultural da telenovela no Brasil, que eu fiz junto com a Globo. Eu tenho um outro que chama Um Pouco de Mim, Um Pouco de Nós, que eu lancei no final do ano passado, que é um documentário sobre sobreviventes do Holocausto no Brasil e imigrantes. E eu tenho vários curtas, eu tenho algumas animações, enfim, eu sou um diretor que trabalha com alguns de diferentes linguagens dentro do audiovisual. Então esse sou eu, um pouquinho da minha história para chegar no domingo à noite. É isso? Obrigado. Não, tá ótimo. Eu acho que assim é uma oportunidade de a gente conhecer aí um pouco do seu trabalho também, né? Pedir para a Márcia também fazer uma breve apresentação para depois a gente ir para outras questões. Tá bom. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer ter com todos vocês. Ótimo que a tecnologia possa nos aproximar assim. E é isso mesmo que faz, né? Aproxima as pessoas. Muito obrigada pelo convite também. Me senti super honrada. Falar um pouquinho da minha história. Eu tenho quase 40 anos no audiovisual, sendo que 20 deles como jornalista. Eu me formei jornalista, trabalhei em vários veículos, né, de comunicação, em rádio, TV, jornal, revista. E mais ou menos há uns 20 anos eu acabei migrando para a produção, né? Primeiro como roteirista, então eu tenho algumas séries que eu ajudei a escrever, né? Alguns episódios, por exemplo, de Catástrofes Aéreas do Discovery, o Século das Mulheres no Brasil para a TV Cultura, fotógrafos para o canal Arte 1, e fui levando minha vida um pouco como roteirista e um pouco como produtora executiva. Quem começa no audiovisual normalmente começa na produção, e para o roteirista isso é bem importante, porque você acaba sabendo de todas as fases, então você consegue fazer com que aquele seu produto comece a ficar um pouco mais factível, mais realizado. O domingo à noite chegou nas minhas mãos por conta do Bruno Gonzalez, que é o roteirista do filme.
Bom, antes do Domingo à Noite, eu já estava fazendo um outro longa chamado As Aparecidas, que é o último filme da Eva Vilme, que a gente ainda está em produção. Estão faltando ali umas 3 diárias para a gente terminar esse filme e finalizar. O Bruno eu conheço há muito tempo, a gente trabalhou juntos durante, sei lá, acho que uns 15 anos em São Paulo, numa produtora, e ele me mandou o roteiro de Domingo à Noite. Imediatamente eu me emocionei, achei que era um filme muito intenso, e ele me perguntou se a gente conseguia tirar o filme do papel e se a gente tinha ou conhecia como é que a gente ia atrás de um diretor que topasse o desafio, que era fazer um filme com este tema tão sensível que ele não precisasse cair aí nos estereótipos e tudo mais. Eu já conheci o André, né, de outros trabalhos também, e achei que ia dar um match aí entre os dois. Acabei dando sorte e os dois, né, quando eu apresentei o André para o Bruno, foi match quase que instantâneo, os dois se deram super bem. E aí a gente passou meses e meses da pandemia realmente desenvolvendo e fazendo a pré-produção. E aí depois nasceu, finalmente, em 2021, a gente conseguiu ir gravar o filme, né? Apesar de ainda a gente estar na pandemia, mas nós conseguimos rodar o Domingo à Noite. É isso. Márcia, obrigado. Na verdade, é uma coisa que a gente conversava aqui um pouco antes de vocês entrarem nessa conexão com a gente. Me chamou a atenção, né, e também de algumas pessoas, o fato de a gente não ver a logomarca da Ancine ali na abertura do filme, né? A gente tem, claro, no Fundo Setorial do Audiovisual, uma grande ferramenta de financiamento dos filmes brasileiros, mas eu queria que você contasse um pouco, já a gente volta com o André, mas queria que você contasse um pouco como é que foi o trabalho de produtor executivo, que é de viabilizar um filme. Essa é a maior tarefa que um produtor executivo tem, né? Como é que foi isso para o Domingo à Noite? Pois o Domingo à Noite era uma realização, né, para nós três, né, o André, o Bruno, que tinha escrito a história, e essa história do Bruno já tinha pelo menos uns 10 anos que ele tinha isso na cabeça. O André pode depois detalhar um pouco, mas essa é a história, um pouco da história dos avós do Bruno, do roteirista. E quando ele escreveu o filme, ele tinha acabado de voltar de Nova York. Ele morou um tempo, estudou roteiro lá e ele voltou para o Brasil. E aí, quando ele me manda o roteiro e que eu fico encantada e a gente fala, vamos botar o filme em pé, a primeira coisa que a gente fala, bom, e onde é que nós vamos arrumar dinheiro para fazer o filme? Nós vivíamos, né, em 2020, 2021, uma terra arrasada em termos de cinema e de audiovisual no Brasil, né? Durante os anos do último governo, vocês devem ter acompanhado, a gente não teve nenhuma verba, nenhum edital aberto, fundo setorial, nada disso. Então, só nos restava uma saída, que era ir atrás de investidores particulares, investidores que pudessem acreditar no filme assim como a gente acreditava. E foi isso que a gente fez, né? O Bruno tinha lá uns conhecidos, eu tinha os outros, o André também ajudou umas conversas, enfim, aí a gente conseguiu realmente alguns investidores que apostassem que este filme pudesse ser feito, né? Que a gente pudesse contar a história da Margot e do Antônio. E aí nós não entramos, obviamente o filme não tem patrocínio, né, de FSA, por que também não havia nenhum patrocínio de terceiro A, por exemplo, que a gente pudesse ir atrás de alguma empresa? Porque a gente estava em plena pandemia, né? E na pandemia também as outras empresas estavam passando por dificuldades. Então foi assim, um grande desafio, né? E a gente teve uma baita sorte de conseguir esses investidores, né, de alguns conhecidos nossos, e que apostaram no filme. Então, eu diria que foi assim uma estreia domingo já com uma estrelinha, né? Porque a gente já teve uma sorte de conseguir rodar o filme sem dinheiro público. Claro que depois da distribuição, né, mais recentemente, quando a gente, depois que finalizou o filme, a gente foi
com a O2, e a O2, inclusive, conseguiu um edital de distribuição, e aí a gente entrou no rol de uma distribuição normal, como se faz no mercado. Mas o começo dele foi desafiador, porque a gente tinha um cenário péssimo no Brasil e porque as empresas também estavam problemáticas. Quem que na pandemia queria tirar dinheiro de marketing para botar num filme, ao invés de pagar lá os seus funcionários, o seu negócio, manter vivo aquilo ali, né? Então essa foi a nossa história. Bom, obrigado. Queria falar com o André. André, enfim, esse filme, o tema exige muita sensibilidade de quem conduz, né, essa obra. É um filme também que está centrado na personagem Margot, né, e eu tentei pensar em outras atrizes para fazer a Margot, mas não consegui. A Maria de Severo parece que era a pessoa para esse papel, né? Então, porém, né, embora você tenha essa qualidade, tanto nela quanto no Zé Carlos Machado, mas é importante a mão do diretor e a gente vê essa direção, né? Inclusive eu comentava aqui com as pessoas, esse é um filme que tem silêncios, e esses silêncios são muito importantes para levar o filme para um outro patamar, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão do elenco que você trabalhou, do processo de direção, de tratar desse tema, né? Como é que foi você se posicionar e realizar essa obra? Olha, peraí que você fez uma pergunta em várias, né? E foi uma pergunta, vou ter que discorrer sobre vários assuntos. Mas olha, eu vou começar pela Marieta. Marieta, a Márcia trouxe essa ideia, quando a gente estava discutindo, lendo o roteiro, a gente pensava, nossa, quem poderia ser essa atriz, né? Quem que vai ser o pilar de toda essa história? E numa das nossas reuniões, e a gente fazia toda sexta-feira, a gente tinha uma reunião dessa pré-produção, né? E numa dessas sexta-feiras, graças a Deus, a Márcia falou, pô, eu conheço o agente da Marieta Severo. Quando ela falou Marieta Severo, a gente falou, nossa, só pode ser, não tem mais nenhuma outra atriz, não vem mais nada na nossa cabeça, tem que ser a Marieta. E aí a gente mandou o roteiro para ela. Foram alguns dias de ansiedade, né? Se imagina, todo mundo pensando, puxa, será que a Marieta vai topar? Será que ela não vai topar? E ela topou. Ela se identificou com o tema. E a partir disso, a gente começou a construção do resto do elenco. Porque precisa ter um match ali, né? Precisa ter uma identificação, tem que ver quem combina com ela. Né? Não é, eu quero tal pessoa. Tem que ter uma ligação. E aí, automaticamente, nessas conversas, veio o Zé Carlos Machado, a gente pensou, e a filha? A filha pode ser a Natália Lage, e depois do Jonas veio com o filho. E tem uma coisa que foi uma super coincidência, é que eles já tinham trabalhado, né? A Natália tinha trabalhado com a Marieta na Grande Família, né? E o Jonas já tinha sido filho do Zé Carlos Machado na sessão de terapia, lá, dirigido pelo Celton e para a GNT. Então, isso foi bom também, porque eles, como eles tinham trabalhado juntos, já se conheciam, era como se a gente tivesse pulado uma etapa de uma preparação desse elenco. Depois, a gente tem esse ambiente que é a casa. Essa casa é um quinto personagem, fica lá no alto da Gávea, né? É a última casa da Gávea. Não, da Gávea, exatamente. Super lá em cima. E a gente conseguiu concentrar esses atores nessa casa para ter essa vivência, junto com a leitura do roteiro. Então, eu acho que a partir dessa experiência da casa, trabalhando com esses atores maravilhosos, a gente já tinha um caminho andado para a direção, né? Aí vem a parte do diretor. O diretor já está nessa parte toda, mas tem a parte de como a câmera vai se comportar com esses atores. E aí, por toda a linguagem, toda a estrutura do roteiro, das conversas que a gente tinha tido, eu achava que era um filme realmente que o silêncio tinha que falar. E é um silêncio que fala. E fala pelo olhar, fala pelo gesto, né? Fala pela mise-en-scène que a gente construiu. Então eu sabia que tinham que ser cenas que seriam muito legais, se fossem com plano sequência, né? Que é aquela cena que não tem corte.
porque isso traz um ritmo de vida, porque isso traz uma naturalidade. Eu também acho que a plano sequência bebe muito lá do teatro, né, que é o grande palco do ator. Então, isso ajudaria a construir uma narrativa do tempo deles, né, naquela casa, nesse último final de semana do que está acontecendo na vida desses dois personagens. Acho que é meio por aí. Márcia, esqueci de alguma coisa? Caio, faltou alguma coisa? Acho que não. Acho que a gente tem que falar também desses elementos, André. Na pergunta anterior, né, que eles me perguntaram sobre o orçamento, como é que foi levantar o dinheiro do filme e tal, acho que tem um ingrediente que a gente nunca pode esquecer, que foi a parceria com este elenco maravilhoso e algumas peças-chaves da nossa equipe, né? Sim. Então, assim, o talento que a gente conseguiu reunir ali do diretor de fotografia, que é o Flávio Dragossetti, um argentino, a Fumi Hashimoto e o Jorge de Tarso na direção de arte, né? O André Bujanra, da trilha. Então, além de tudo, este filme também teve essa sorte de contar com pessoas que doaram uma parte do seu talento para agregar neste valor do filme, né? Então, a casa foi uma longa negociação, mas quando... já estou falando da produção, né? Mas quando, por exemplo, o dono da casa, o pessoal da casa soube que era um filme com Marieta Severo, que mora ali na Gávea, inclusive, é quase vizinha dela ali, também acabaram cedendo um pouco mais, né? Então, tudo eu acho que culminou para a gente ter essa sorte, né? Para juntar esses elementos para que a gente tivesse um filme que a gente conseguiu fazer. Bom, eu acho que só quem faz cinema sabe o quanto um filme precisa de sorte, né? Você precisa... Olha, quando eu era ainda estagiário, conversando assim com produção executiva, a primeira coisa que ela falou, olha, vai seguro, porque tem tudo pra dar errado. O filme tem tudo pra dar errado. Eu sei que é uma piadinha, mas, gente, tem que ter uma questão de logística ali, para as pessoas chegarem. No nosso caso, a gente fala durante a pandemia, né, afinal, quase, mas tinha que ninguém pegou Covid, graças a Deus, mas tinha teste todo dia, tinha que usar máscara. Então tinha tudo pra, sei lá, podia dar errado, mas deu certo e deu sorte aí. Tem que assim, vambora, tem que nadar deitada, porque senão você não faz também, né? Você ficar pensando nos problemas, você não faz. Não, você tem que ter uma alegria e um empenho de fazer, né? Mas que a gente faz de uma forma alegre. Nos perrengues, a gente vai lá tentando resolver da melhor forma possível, né? Mas não tem espaço para, céus, vida, né? E agora? O tempo não abriu. E aí o diretor queria gravar uma cena de sol. Mas o tempo não abriu. Beleza, o diretor, diretor, não vai abrir, o tempo mudou. Tá bom, então vamos pular para outra cena, para dentro de casa. Choveu no filme, né? Não tava no roteiro, mas choveu, né? Então é isso. Faz parte, né? E aí vai se levando, né? E muitas vezes vai se adaptando também, né? Eu vou passar agora, ver quem quer fazer uma pergunta aqui pra gente também criar essa dinâmica, né? Por gentileza, passar o microfone. Boa noite. Dá pra me ouvir? Dá. Sim. Eu sou a Fernanda, né? Atualmente estou morando e trabalhando aqui em Londrina. E queria dizer que, primeiramente, fiquei muito tocada com o filme, né? Eu sou uma defensora da arte. E eu acho que a arte serve para isso mesmo. A função da arte é essa. É tocar, é mexer. E muitas vezes, assim, durante o filme, mesmo trabalhando com a temática, mesmo conhecendo, né? Tenho experiências na minha família também. Cada história é única. Então, no filme mostra essa realidade. E aproxima a gente, ao mesmo tempo, da realidade da família, que pode estar muito perto também de nós, inclusive, né? Então, essa ideia do filme, né, de transformar algo muito em conto de fadas, não existiu nesse longa-metragem. Eu acho que isso é a ideia, né? Não sei se foi a proposta de vocês, mas eu interpretei dessa forma, porque o filme me causou muita angústia, muitos sentimentos, fiquei com o coração meio apertado, às vezes o meu estômago ficava meio embrulhado,
e teve essa quebra de expectativa. Então, aproximou a gente da nossa própria realidade, que pode estar muito perto de nós, né? Famílias perto de nós, e ao mesmo tempo da nossa própria finitude, né? Fez a gente um ponto de interrogação, talvez. Como que a gente pode aproveitar o hoje? O que a gente pode fazer hoje, né? E pensando aí na nossa própria morte, na existência, nos nossos valores, princípios. E assim, como você falou, né? O silêncio fala. Eu acho que a ideia ali era mostrar realmente a realidade da nossa vida e não um conto de fadas. E eu acho que não tinha uma pergunta, só queria colaborar assim. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tema do Alzheimer, né? Como é que vocês trabalharam isso na pesquisa, com os atores, o cuidado. A gente está aqui em 3 pessoas que trabalham com isso e um dos desafios que a gente tem é desconstruir o estigma, né, sobre as demências. E eu queria ter essa curiosidade, como é que vocês trabalharam, como é que vocês refletiram sobre esse tema, como é que os atores trabalharam em relação a isso? Eu perdi um pouco sobre a questão da demência, foi isso que você perguntou? Alzheimer, como é que a gente trabalha isso para o filme, né? Os cuidados que vocês tiveram. Do cuidado, né? Em relação ao estigma, né? Exato. Olha, eu acho que primeiro a gente pesquisou o tema, né? E é uma coisa que a gente costuma falar aqui, quando a gente tem a oportunidade de bater papo com as pessoas, que eu acho que é fundamental, inclusive, é que o Alzheimer, que é o tipo de demência, né, está crescendo no mundo. Por quê? Também porque a população está envelhecendo. Isso é um outro debate no filme que está aí para a gente pensar, a gente tem que pensar no outro, né? Que a Fernanda acabou de falar aí, que é um pouco assim, que vão ser da população mais velha, como a gente vai cuidar, né? O de amparo é possível, né? É uma questão de saúde pública, é uma coisa que a gente tem que refletir. Quando a gente trouxe para o filme, isso eram os debates que já estavam sendo discutidos, né? Tudo isso que a gente debate aqui, a gente discute antes na pré-produção, vamos dizer assim, e com os atores. Então, cada um faz um mergulho nesse tema, né? Assistindo filmes, lendo, tendo contato. O Zé Carlos tinha uma pessoa na família que tinha Alzheimer, então para ele era muito próximo essa questão. Pra gente, no meu caso, tinha um amigo, o pai tá com isso, tem Alzheimer. Além de tudo, eu fui ver filmes, né? Pra Sempre Alice, que é um filme muito bonito, o pai, né? Então, foram questões que... E aí, tem esse caldeirão de informação, a gente traz isso pra interpretação, né? Em que estágio você tá... o que vai acontecer. O Zé lá, ele tem um estágio mais avançado, né? O descontrole urinário, né? Dificuldade, falta de memória quase completa. Então, a gente traz isso pro filme. O que eu acho que é sempre legal lembrar é que traz isso dentro de uma dramaturgia que tem né? Que não é o 100% certo ali, né? Isso é um filme, é uma peça de ficção que tem essa questão de emocionar, de trazer, mas eu acho que o Zé foi esplêndido nisso, né? Porque ele tem essa ele tem que fazer uma interpretação, ao mesmo tempo ele não pode ter o recurso, né, de uau, né, exaltação, assim, né? Ele tá dentro dele e você vive aquilo com ele, né? Às vezes ele aparece e você fala, caraca, ele tá preso ali dentro e você quase não enxerga mais nada no olho dele, que ao mesmo tempo tem que passar uma vivacidade pra câmera. Então é uma, né, antagonista ali, é uma antítese da coisa, mas eu acho que deu certo. Tem um outro ingrediente também, né, além do Zé Carlos ter na época do filme, né, uma pessoa com Alzheimer na família dele. A Marieta Severo vivia um momento muito difícil na vida, né? O ex-marido dela, né, o diretor de teatro, ele estava
acamado, né? E estava realmente muito doente, ela cuidava, né? Do ex-marido, e esse drama pessoal que ela vivia, ela também acaba incorporando e levando isso para a cena, né? Porque que o ator, né? Nós não somos atores aqui, né? Nem eu, nem o André, mas o que eles nos contam é isso, né? O que é essa arte da dramaturgia, né? Na verdade, é a somatória das vivências, além da técnica, né? De você aprender, de você estudar, você tem um componente da sua experiência de vida, né? Então, cada um de nós, eu acho que acabou contribuindo ali, principalmente os atores, né? Na experiência da Marieta e o Zé Carlos Machado, além de ter estudado, do André ter visto muitos filmes e ter conversado. Eu me lembro do Bruno, por exemplo, ter conversado com o médico, o geriatra, né? Exatamente porque a gente não queria cair numa caricatura, né? Para o Zé Carlos Machado, né? Então, que era muito mais fácil, né? E acho que o André conseguiu tirar isso dos personagens, né? Conseguiu, junto com o Zé Carlos, compor um personagem ao mesmo tempo fragilizado, mas que tinha lá uma força contida dentro, nos gestos, naquelas falas que ele repetia, né? Acho que tem esse mérito aí do Zé Carlos, que é um excelente ator, né? Eu queria ter uma ideia, provavelmente vocês vão poder me responder mais isso no futuro. Vocês estão mexendo com 3 questões que hoje é muito presente na vida humana. Primeiro, o envelhecimento, a extensão da expectativa de vida cada vez mais. Nós temos a ideia de que já estamos entrando na transição para a longevidade humana, ou seja, é possível viver muito tempo hoje. Nós temos recursos para isso, mas nós não sabemos o que é viver muito. A gente está acostumado com aquele viver de 60, 65, 70 anos e a vida vai se acabando de repente. Tanto que eu tenho trabalhado com isso, a gente vem notando o medo das pessoas agora de envelhecer, porque agora não é negociar a vida com a morte, é negociar a vida com a demência. A demência passa a ser muito presente. Esse é o segundo ponto que eu acho muito corajoso no trabalho. Acho que até há uma busca de conhecimento nesse sentido. Mas o terceiro ponto com o qual vocês trabalham, esse é quase que um tabu na nossa sociedade, no humano em geral, que é o suicídio. O suicídio é muito pouco utilizado, é muito pouco discutido, né? Vocês tiveram a coragem de levar uma proposta que a gente hoje, que trabalha nessa área, a gente vem discutindo se isso vai ser muito presente daqui para frente. A semana passada mesmo eu acabei de ter um encontro com o pessoal do CVV aqui da cidade. Por quê? Porque está se percebendo muito a angústia da pessoa envelhecida com relação a esse medo de encontrar, de um lado, a morte, do outro lado, a demência, né? Então, eu queria ter uma ideia de o que vocês acham, como o mercado vai receber, como o público vai receber esse trabalho. Eu acho que uma parte da resposta já começa a nascer com vocês não terem certos financiamentos para trabalhar com um assunto desse, né? E como vocês esperam que isso venha ajudar na conscientização da sociedade de que nós estamos realmente num novo momento da vida humana. Posso começar, André? Comece. Não, porque eu acho que tem um pouco da minha experiência, do meu atual trabalho. Eu sou editorialista na PUC Campinas
E, por coincidência, trabalho com uma professora, a professora doutora Mariana Reis Santimaria, que é uma gerontóloga. E a gente tem feito vários trabalhos. A semana que vem, inclusive, a gente está publicando um podcast sobre o assunto. Depois eu posso mandar o link para vocês, que é sobre o envelhecimento da população, né? O IBGE já trouxe isso para a gente no censo. Só que tem um ingrediente que as pessoas se assustam, mas se esquecem que a gente pode mudar este futuro de ter uma velhice com demência. A professora Mariana Reis Santimaria é categórica, né? Elas, psicólogas, enfim, todo esse corpo docente com quem eu tenho convivido bastante nesse projeto de longevidade e envelhecimento da PUC Campinas, eles todos são categóricos em afirmar que nem todos os idosos terão demência com o avançar da idade. Essa não é... no Alzheimer, por exemplo, a gente não tem quais são os fatores que levam a essa doença. Embora tenha-se muitos estudos, ainda não há uma coisa fechada de como é que essa doença aparece. E não significa que todo mundo vai ter demência. Outra coisa que ela fala muito é que nunca é tarde para a gente começar alguma coisa que vai nos proteger, vai nos dar capitais físicos e emocionais quando a gente estiver mais velha. E eu estou falando por experiência própria, né? Eu sou uma mulher de 60 anos e continuo fazendo várias atividades. O que a memória não guarda, a gente anota, né? Como alguns colegas aí devem estar olhando e pensando a mesma coisa. O André não, porque ele ainda é garoto, então ele ainda está guardando. Embora minha memória às vezes seja menor que a dele de vez em quando, né? Mas é isso. A gente pode ir juntando ao longo da vida esses capitais emocionais e físicos para que a gente possa viver mais e com qualidade. Que a gente também tem que tirar esse mito de que toda velhice a gente vai sofrer, ter demência e ter problemas. Não, a gente também pode ter uma velhice saudável. Falar desses temas no filme, eu acho que foi... Claro que, né, foi uma coisa corajosa, foi a história do Bruno que ele quis contar um pouco lá dos avós dele, mas para cada um de nós, né, para o André, no filme também tinha essa coisa, né? Os dois são mais novos, muito mais novos que eu, não pensava, mas você imagina para mim olhar para aquilo lá e falar assim, puxa vida, né? Daqui a pouco eu tô na idade da Margot, ou tô na idade do Antônio, né? E foi uma coisa tranquila. Porque, na verdade, a gente estava usando a arte para falar de alguma coisa da vida. E, como disse a Fernanda logo no começo, é isso aí, né? Assim, a arte tem esse poder de mexer e de mostrar para a gente a vida como ela é, né? Então, acho que, assim, não me deixou entristecida ou, vamos dizer assim, amargurada, né? Cortando os pulsos quando a gente viu a história pronta no telão. Fala, André. Só tem complemento. Não, já foi, já falou. Já falou tão bonito, não tem... Eu só fico feliz que eu acho que é isso, só terminando com o que a Márcia falou, que a gente quer que atinja o público, porque se gerar discussão, que é o que está gerando agora, a gente já fica feliz. Então, quando a gente recebe um convite para falar com vocês, é isso que o filme quer atingir. Conversa. Quando gera conversa, gera debate, e quem sabe... ajude em alguma coisa, né? Assim, pelo menos você sair daí e falar, putz, pensar nisso no meu futuro, falar com sei lá quem, que é o que a gente quer, né? Vou ligar pra minha mãe, né? Vou ligar pro meu pai, né? Quero falar com alguém. Quero falar com alguém. Especialização em bioética. Eu sou Ana Maria, sou psicanalista, tenho uma especialização em bioética, trabalhei no Centro de Queimados aqui em Londrina. E eu queria só fazer uma correção dentro da bioética. Suicídio é o que a menina fez. O que o casal fez é uma eutanásia e uma distanásia. Que existem filmes também que tratam desse tema, né? E é uma diferença bastante significativa, porque é quando você já está sentindo que a tua vida... É uma falta de sentido diferente do suicídio.
O suicídio ele é um salto para uma tentativa de uma vida diferente. E a eutanásia e a distanásia, resumindo muito, é já o desejo de uma finitude mesmo. É onde já, o corpo já não dá conta da vida mesmo. Eu só queria fazer essa diferenciação. Mas E aí, ninguém vai falar do amor desse casal, gente, né? Porque falar de morte, ninguém cadê o amor, gente? Talvez ali agora. Sou Valdemir, sou psicanalista também. E achei interessante você perguntar, mas ninguém vai falar do amor. Eu ia falar de outra coisa que ninguém comentou até agora, então talvez essa possa ser minha contribuição. Que era uma família muito... dá indícios de uma família muito complicada, essa família, né? Porque apesar de o tema central ser a questão do Alzheimer, um dos filhos, declaradamente o Bruno, né, no personagem, dependente dos pais, do dinheiro da mãe, né, não dando conta da própria vida. A que faz o papel de atriz, que é a filha, dá indícios de uma certa dependência também. Se a mãe pudesse ajudar ela financeiramente, parece que em um certo momento ela dá ou faz essa queixa porque a mãe ajuda o irmão. Uma das filhas, a outra que cometeu suicídio, ela tinha uma problemática muito grande com drogas, né? Então, tudo dá a entender que algo nessa família era disfuncional, né? Porque os 3 filhos foram atingidos de alguma forma. Outra coisa que me chama a atenção é que, no caso do Alzheimer, a gente tem notado que, às vezes, essa, entre aspas, doença, porque, como esqueci o nome dela, a Márcia estava falando, não tem ainda um fechamento do que isso causa. Geralmente, isso tudo indica que são uma série de fatores associados, que não é uma causa única, né? A gente tem notado que pessoas com mais idade, se passar por um estresse emocional do tipo que esse pai passou, as angústias que ele passou com essa filha, que fazia uso de drogas, não tinha horário para chegar, que eles não sabiam onde estava, né? Quando isso persiste, como no caso dessa filha, para uma pessoa de mais idade, isso pode levar, a gente percebe, ao desencadeamento da doença, né? Não posso afirmar isso assim com tanta ênfase, porque são coisas muito recentes. A gente tem observado os casos aqui, outros ali, né? Mas esse tipo de estresse persistente, por um sofrimento real mesmo, um excesso de preocupação, como no caso desse pai com essa filha, em alguns casos isso desencadeia. E é uma coisa interessante, porque é como se fosse uma espécie de um mecanismo de defesa, no sentido de desligar-se das memórias, desligar-se do mundo, como uma forma de evitar o sofrimento, né? Me faz pensar um pouco isso, né? Mas, como eu disse, não posso afirmar com certeza. Mas é interessante, assim, era uma família disfuncional, uma família muito problemática, né? Tinha, evidentemente, as qualidades, né? O amor entre o casal é uma coisa que foi feita a questão de ser enfatizada, né? Não sei onde vocês se basearam, se numa história real ou o roteirista, tudo indica que não foi baseado em livro, né, ou uma história verídica. Se foi apenas como efeitos dramáticos que foram colocadas nessa situação, mas a família era muito disfuncional num todo, né? Não sei se essa era a intenção de vocês quando montaram, ou se isso, enfim, aconteceu por acontecer.
Não aconteceu para acontecer. Era uma das ideias que fosse uma família disfuncional, por um lado, é verdade. O Guto, realmente, ele banca uma vida que ele não tem, deve ter tido, mas depois não tem, tal do dinheiro da mãe. A Francine tem um outro tipo de problema, acho que ela se banca, mas ela não virou a atriz que a mãe virou, então talvez tenha uma coisa aí de mãe para filha, que foi sendo desenvolvido, que a gente traz para dar uma apimentada aí no filme. E tem esse casal que, né, foi até a provocação da Márcia, que se ama muito e trabalhavam muito, cuidavam dos filhos do jeito deles, né? Cada um cuida, queriam dar o melhor, deram o melhor, na minha opinião, para os filhos, mas toda família tem problema. E esse, cada um tem uns problemas com os pais. E tem esse fator que agrava ainda mais, é que o pai tem Alzheimer. Então, também é mais uma questão para a família, né? Mais um fardo ali, né? O pai que era muito amado, de qualquer forma, e tá aí ausente. Então, na verdade, são peças desse roteiro que a gente traz, né? Pra ir sempre deixando, criando mais tensão, né? E elementos de dramaturgia mesmo, para envolver vocês. Essa é a história. E provocar. E nós estamos super felizes aqui porque vocês foram provocados, né? Assim, com a finitude, com o Alzheimer, com essa família disfuncional, com o suicídio, mas essa é a nossa função, né? Quando você faz algum trabalho no audiovisual, de provocar reflexões com as pessoas, de discussões, enfim. Acho que a gente cumpriu aqui, né? Essa coisa de provocação. Sim. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Júlia. E eu notei muito no filme, sim, essa questão da família que vocês colocaram não disfuncional, mas meio caótica às vezes, mas também como a família é importante nesse momento, o apoio da família, mas que a Margot, ela tentava carregar tudo sozinha, né? De certa forma isso não é bom, porque ela também se sobrecarregou de uma forma que complicou mais para ela. Como a fala que ele faz, você é tão forte que eu não conseguiria escrever nenhum livro retratando uma mulher tão forte quanto você. Isso é muito bonito, mas também não é bom pro estado emocional, para ela em si. Quando, na cena em que eles dançam, que ele retorna no tempo, é uma cena muito bonita. Ele lembra, o Alzheimer, a pessoa ela esquece, mas tem pequenas coisinhas que ainda continuam. Quando ele fala do perfume, o que marcou nele, são pequenos detalhes que ficam, que não dá pra esquecer. E o filme que ela faz também sobre a relação dela, né? E eu acho que quando ela comenta, a fala final mesmo, o que ela queria dizer para aquela filha que se foi. Eu acho que todo mundo quer dizer alguma coisa para alguém que já se foi. Sim. Não teve pergunta, mas acho que é isso mesmo. Eu só quero falar duas coisinhas que da última pergunta, que a história é baseada no... O Bruno, quando escreveu isso, ele se baseou na vida dos avós dele. Então, acho que nenhum deles teve Alzheimer. Quer dizer, agora a avó tá com demência, mas é porque o avô teve faleceu, né? E a avó ficou sozinha, e aí ela teve demência, tem demência, e aí ele começou a criar essa história. Então, foi, vamos dizer assim, baseado na vida dele, mas só baseado em fatos reais, sabe? Que filmes baseados em fatos reais, é isso. E a outra coisa que está sendo interessante no papo com vocês, mas quando a gente fez
algumas sessões abertas, né, para o público, as pessoas se perguntavam se eles tinham ou não morrido no final. Então, não foi não teve um... Assim, a gente fala, pessoal, quem acha que morreu? Levanta a mão. Quem acha que morreu? Levanta a mão e dava 50%. E eu tô achando que o público aí tá achando que deu 100% pra... morreram. Não sei. Tô fazendo uma provocação pra vocês aí. Eu acho que Só para, né, essa provocação que você coloca, André, eu fiquei com a impressão de que assim, eu quis um lado mais romântico, assim, mais sonhador, vamos dizer, né? Embora a realidade, de certa forma, tá ali na cara, né? Mas me pareceu que ela também tinha um certo receio das memórias, então ela também quis aquele momento com ele ali, sem saber... Porque, inclusive, eu fiquei prestando muita atenção naquela cena, na mão dos dois. E a mão dela fica mexendo ali o tempo todo, cara. Não para de mexer até não entrar os créditos, entendeu? Então não tem uma situação assim, eu quero ficar inerte, né? Foi o que me passou, e aí se não era... Não foi lindo a mão dela? Eu acho lindo. Ela dá ainda um toquinho na mão dele. Isso. Tipo, assim, um carinho. Tem coisa mais do que carinho na mão? Uma coisa linda. Por isso, pra mim, não vi morte ali, entendeu? Mas aí é uma percepção própria. Só uma coisa que eu observei que eu achei maravilhoso, né, da dramaturgia. Teve uma hora que ela falou, não quero essa filha aqui, né? E eu quero que ela vá embora. Quer dizer, tinha confusão ali entre a filha e a mãe, né? Mas a coisa precisou chegar no conflito, que foi a hora que o pai quase que morreu afogado. Aí, a partir dali, mudou tudo na cabeça, principalmente dos filhos, né? Então, foi perfeito, né? O começo, meio e fim, o conflito foi maravilhoso. Então, aquilo ali apaziguou muita coisa, né? E, realmente, o amor da Marieta, né? O personagem que ela estava fazendo. Não, eu tô falando a atriz, né? A Margot, né? O nome dela. Maravilhoso, coisa muito gostosa, muito linda mesmo. E o tempo do personagem, isso, nós ficamos juntos, eu me senti junta com a personagem. O tempo, aquelas paradas, que é o que não é, né? Então, a meditação dela, maravilhoso. É um filme da gente parar e pensar, sabe? Então, parabéns, eu achei isso maravilhoso. Porque hoje é tudo corre, muita confusão. E esse filme não é um filme da gente pensar, porque tem muita coisa para se pensar aí. Muito. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Boa noite, eu sou Elisa e muita coisa me chamou a atenção nesse filme, muita coisa mesmo. A primeira é o amor de vocês, produtores, vocês que lutaram para poder ocasionar esse momento maravilhoso que foi assistir esse filme. Gente, o tema, então, é a coisa que está mais atual, recente. Eu já vi várias famílias com pessoas com Alzheimer e várias famílias com modos diferentes de lidar com esse problema. Então, parabenizando vocês pelo amor de vocês em fazer esse filme, que foi num momento difícil e que vocês conseguiram e nos deixaram muito felizes. Primeiro é isso. Segundo, o amor do casal, o respeito de um pelo outro, principalmente da Margot. O respeito que ela tinha pelo marido, mesmo com tantas dificuldades. Então, o respeito. A família era completamente desestruturada. E nós vemos hoje em dia várias famílias neste pé de desestruturação mesmo. Eu achei muito interessante o que o senhor falou sobre o emocional, porque o
tenho uma amiga, eu vou contar só bem rapidinho o que aconteceu há pouco tempo. Eu fui no aniversário no interior de uma amiga que fez 80 anos. E nesse aniversário, eram só de amigas, claro. E nesse aniversário entrou uma amiga que estava começando um Alzheimer. E eu tive quase certeza que foi por uma desestruturação emocional. Porque ela falava uma frase e batia nessa frase para todo mundo que estava nesse aniversário. Ela falava, porque o meu filho falou que essa casa ninguém vai tomar de você. Essa casa é tua, ninguém vai tomar. Então eu acho que ela teve um momento que desestruturou a vida dela e que ocasionou esse Alzheimer. E foi esse momento. Talvez escutou essa frase de alguém, família, uma discussão, que queriam tomar a casa porque o marido estava com Alzheimer e o marido estava terminando a sua vida. Então foi uma coisa assim, tudo isso leva a gente a ver como o dia a dia, o respeito, o emocional, o carinho, o tratamento, sabe? Isso tudo contribui para uma vida. E eu acho que a gente tem muita vida para viver. E a gente tem que levar agora aqui, despertar. Esse filme eu acho que me despertou muito para isso. A vida é muito importante. A vida é uma coisa muito séria, é um presente, é uma dádiva. E a gente deve de vivê-la da melhor forma possível. E aproveitar os bons momentos. E eu acho que esse filme foi um excelente momento. Eu agradeço. Muito obrigado. Que bom. Delícia. Obrigada. Muito. Obrigada. Viu que a gente demonstrou amor e que legal que a vida é assim, né? Que a gente hoje estivesse aqui para conhecer você, para conhecer todos vocês e que a gente pudesse estar falando sobre um filme que realmente nos deixou bem felizes, assim, por ter conseguido colocar em prática, né, essa história. Boa noite, eu sou Sueli Inhotti, sou psicanalista. Muita gratidão por vossa produção, parabéns. Ficará ressoando por muito tempo, né? Não dá para dizer, eu vi um filme pronto, vou ver outro. Não, esse filme ressoa. E os pontos que eu queria chamar a atenção, que me chamaram a atenção e que eu achei fantástico como foram mostrados, na minha percepção, discordando de você, houve morte sim, e da forma mais bonita. E o que ficou assim, naquele momento que eles estavam deitados lá, que os filhos entraram com a ajuda do chaveiro, né? Na minha percepção, aquele momento tinha sido escolhido porque ela estava com uma caixinha lacrada, né? Que tirou de uma gaveta e voltou para a gaveta lacrada, porque os filhos chegaram. E antes disso, eles tinham tido uma conversa, né? Numa das cenas, e ela dizia, eu não posso lhe prometer isso. E ele, né, insistia, você tem que me prometer, você precisa me prometer para eu ficar tranquilo, qualquer coisa assim. Então, só levantando essa questão, né, e foi brilhante o que foi falado sobre a eutanásia, obrigada, levantando essa questão de que a morte faz parte, sim, da vida, concordando que a vida é uma dádiva, realmente é maravilhosa, mas a morte faz parte. E na minha percepção, posso estar totalmente errada, a humanidade está caminhando para discutir mais a finitude, sabe? O direito à finitude, né? E o casal mostrou que, na minha percepção, eles conversaram antes sobre isso e chegou o momento e, né? E aí outra coisa que com a ajuda da arte, um era escritora, a outra era atriz, com a ajuda da arte, eles conseguiram tomar a decisão. Né? Pelo menos foi a minha leitura, e eu achei o final fantástico, eu tiro o chapéu para esse final, né? Pensando assim, que pode acontecer de verdade, que pode ser uma escolha,
né? E uma escolha difícil e que exige muita base anterior. Não é uma escolha assim, né? E aí a diferença, suicídio é outra coisa. Para mim também, suicídio é outra coisa. Eles não se suicidaram, na minha percepção. É isso. Queria saber se vocês tiveram alguma intenção de provocar isso, né? Que eu acho que é fantástico na vossa produção. Toda intenção. A gente só não pode falar o que a gente acha se eles... Porque aí não pode, né? Tá no contrato. Podemos responder. Mas que toda a intenção de deixar esse debate ter. E ficamos felizes com as observações. Boa noite, eu sou Eliane Marçal, também sou psicóloga, tô vendo que tem bastante psicólogo por aqui, né? É muito importante esse trabalho para nós, né? E eu... Pois é. É verdade, né? Eu vejo assim, foi falado várias coisas aqui, todas importantes, né? Da estrutura familiar, né? De todo o trabalho lá no final, que foi maravilhoso também, achei fantástico. Eu queria só fazer uma parte assim, porque eu vi assim, o tratamento dela com ele, o cuidado, né? O cuidado, como apareceu para nós, o quanto é importante o amor e o cuidado daquele que está ali necessitando. E hoje em dia a gente vê uma dificuldade imensa nas famílias, né? A única saída é o quê? Que o filho falou, né? Vai para casa de repouso, né? Vai para o asilo, né? Né? É mais fácil, né? Para eles, para não cuidarem, né? Mas ela ali firme, né? Cuidando dele já há um bom tempo, aquilo, né? E prometeu para ele que ia cuidar, mas aí a hora que ela se vê sem aquilo, ela não vai ter mais por onde ir, como que ela vai continuar? Porque ela também estava indo pelo mesmo caminho que ele. Então aí vem realmente a decisão, né, dos dois irem embora juntos. Que foi maravilhoso, a cena foi realmente maravilhosa, né? Porque eu vou deixar ele para quem, né? Quem que vai cuidar melhor do que eu? Não é verdade? Então foi assim, lindo, foi fantástico, viu? Amei mesmo. Que mostrou muito a nossa realidade. Eu tenho irmão Alzheimer, minha mãe faleceu com Alzheimer, então eu tenho uma irmã que eu morei junto com ela, inclusive para ajudar a cuidá-la, né? Então assim, a gente sabe o quanto é difícil, mas enfim, tá aí, né? Tá do nosso lado essa doença, né? Tá aí prestes para nós, quem sabe, ninguém sabe, né? Não é hereditário, não é isso, ou não é aquilo, ou é isso, ou é aquilo. Na minha família eu tenho, né? Não quero, mas não sei, né? O que vai acontecer comigo. Mas graças a Deus estou bem e amei vir mesmo para assistir, né? Que eu achei assim, isso daí não tem como a gente não ver uma coisa dessa aí, porque tá junto conosco, sempre. Então, parabéns, vocês estão de parabéns, é maravilhoso mesmo, viu? Obrigada. Obrigada. Boa noite novamente, aqui é a Fernanda de novo. Eu queria só ressaltar aqui também que eu trabalho na área da saúde, né? Sou psicóloga, trabalho com o Instituto Não Me Esqueças, né? Então, assim, lá a gente também levanta muitas pautas. Eu acho muito importante a gente tirar esse estigma da institucionalização, principalmente para pessoas que cuidam e que estão sozinhas no cuidado. Eu não gosto da palavra desestruturado. Não acho que essa é uma palavra adequada para a gente usar para famílias disfuncionais, entre aspas. Porque todo mundo funciona numa dinâmica, numa relação. Todo mundo está ali numa relação em que tem perdas e ganhos. Então, o repertório dessas pessoas formado nessas relações é o que elas têm hoje, né? Elas aprenderam, elas estão aprendendo e os filhos estavam aprendendo também, apesar da gente sentir raiva, né, deles e ficar com esse sentimento de, nossa, que desrespeito, não teve acolhimento, mas será que eles foram ensinados a acolher, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu penso também que a esposa, ela precisava de ajuda,
ela não tinha essa ajuda, ela não tinha esse apoio. E ela estava sozinha. E a busca dela foi, né, pelo que as meninas pontuaram aqui, de outras formas de se viver ou de não se viver, de tirar a sua própria existência. Não gosto também quando a gente pensa no suicídio ou essas pautas como cometer, porque não é um crime, né? Então a gente tem que colocar sempre em discussão isso, também pensando em outras alternativas, que não é o fim a partir do diagnóstico. Sim, existe uma doença, existe a demência, vários tipos de demência, e é uma forma de existir diferente. E precisamos levantar também a questão do paliativo, né? Então, assim, existem outras formas de tratamento, não existe cura, mas não é o fim. E aí a gente levanta ainda mais o que ninguém falou aqui, da ortotanásia, que é um jeito, né, de morrer com qualidade até o último dia de vida. Bem, todo mundo se apresentou, não falei, eu sou artista plástica, né? Sou atriz também. Então, vocês fizeram arte. Cada um entendeu do jeito, o final, né? Morreu, não morreu, teve suicídio, não teve. Mas vocês fizeram arte. E arte é isso. Não tem coisa fixa. Está solto, cada um interpreta do seu jeito. E foi maravilhoso. Foi um cinema de arte. Parabéns. André, Obrigado também. André, Márcia, vocês viram que o filme ele suscita muitas questões, muitas impressões, né? Muitas particularidades. Isso mostra o quanto essa obra é importante, né? E o quão bem feita ela resultou, né? A gente está agora aqui já nos finalmente desse bate-papo, né? E eu queria passar para o André, para a Márcia, para suas últimas impressões e para a gente fechar esse momento aqui também. Mais uma vez agradecendo o André, a disponibilidade, a disposição. Volto a falar que desde o primeiro momento o André ficou super receptivo a essa nossa proposta, né? Agradecer aqui também ao Vila Rica, a Lei Paulo Gustavo, que esse aqui é um projeto, sabe, André? A gente está começando, esse daqui é um primeiro momento daqueles recursos que eram destinados às salas de cinema. Também podemos dizer que esse projeto é desdobramento do processo da pandemia, né? Então, essa é uma primeira realização e a gente está experimentando essa forma de ter os filmes e as pessoas que realizam os filmes e as pessoas que pensam, né, o filme por trás daquilo que a gente vê na tela, dialogar conosco, né? Temos essa oportunidade. Isso é muito importante, gratificante, acho que para os dois lados. Então, eu queria passar para vocês aí e destacar esse agradecimento a você e a Márcia. Olha, eu fiquei super feliz dentro do primeiro WhatsApp que você me mandou, essa é a verdade. Logo joguei lá no grupo que a gente tem o nosso grupo domingo à noite, todo mundo ficou feliz também, porque o cinema é uma forma de arte, e a arte tem que trazer perguntas, né? Acho que mais perguntas do que respostas. E é o que a gente teve aqui. Eu participar desse bate-papo com vocês, todo mundo traz uma opinião, traz como viu o filme, né? Como assistiu, está realizado e fez um trabalho bem feito. Então, e ter esse calor, mesmo aqui à distância, com vocês, é demais. O que eu quero agradecer, quero que vocês, se vocês puderem, divulguem o filme, levem para outros trabalhos, façam mais essas sessões de debate. Eu falo por mim, mas tenho certeza que a Márcia também e o Bruno, a gente está à disposição para bater papo, porque tudo que a gente quer é que o filme tem uma vida longa aí, que é porque ele é o nosso amor. A gente fala no cinema que é nosso filho, né? Quando nasce um filme, nasce um filho, e ele tá aí novinho, folha, e é isso então, gente. Então, obrigado aí pela oportunidade, valeu, Caio, pelo convite de novo, e é isso. Da minha parte é isso. Boa noite, se não me abrirem mais aqui a palavra, mas agora eu vou passar para a Márcia. Queria agradecer também, gente, esse convite. Como o André falou, nosso grupo, todo mundo ficou muito feliz para poder debater e falar e ouvir as perguntas de vocês. Só uma coisa que ninguém nos contou, né, André? A gente nunca teve uma plateia tão seletiva, psicologistas e psicólogos, né? Então, também foi um teste, assim,
para nós dois, né? Porque, embora seja arte, seja uma dramaturgia, e a história é baseada em fatos reais e tal, mas a gente sempre fica ali, né? Será que nós escorregamos aqui? Será que a gente está falando uma bobagem que é um meio de comunicação de massa, né? E aí a gente ficou muito feliz, porque pelo visto a gente não fez nenhuma grande bobagem, né? A gente fez realmente um filme com amor, né? Foi isso. E que a gente queria levar essas questões para serem discutidas, né? Então, se a gente conseguiu provocar vocês, né, a ponto de todo mundo ter uma pergunta ou uma colocação e tal, vamos todos dormir felizes hoje, porque é esse mesmo nosso trabalho. Fizemos um trabalho bem feito no sentido de provocar, e o cinema é isso, né? Provocação. É isso que a gente gosta. Obrigada, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que esteve aqui na sessão do filme, no debate. E o senhor quer fazer mais uma palavrinha? Não. A pergunta é se vocês já estão fazendo alguma nova produção. Já estamos pensando e já estamos fazendo. Sim. Que assim, não dá pra sair falando, mas a gente já tá fazendo. Esperem, vai vir coisa boa por aí. Que bom. E a gente se compromete a fazer uma nova conversa. Claro, eu acho que a gente tem que replicar, esse é um modelo que é possível ser replicado Brasil afora, né? Isso dá uma dinâmica muito grande, aproxima o filme e, né, aproveitando aqui, o filme vai ficar em cartaz, né? Então já havia um interesse da sala de cinema nesse filme, em exibir esse filme, havia já uma conversa com a distribuidora e foi a partir disso, então, como tínhamos também o projeto, que entrei em contato com o André para a gente fazer essa ação. Isso é importante porque ativa, a partir do debate, você viu que tem um público aqui que vai sair comentando positivamente do filme, houve também a divulgação na imprensa local, então tudo isso vai multiplicando, né? Foi muito legal, muito legal. Obrigado. Já tem gente pedindo o seu contato, André, eu vou passar, tá? E então é isso, gente. Boa noite, muito obrigado, gratidão a vocês. Continue fazendo filmes bons assim, tá bom? Obrigada, boa noite. Tchau. Divulguem o filme, vão ao cinema, divulguem o filme. Boa noite.